Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Agora em Natal a gente tem 28 graus, mais sensação térmica de 29 graus. Os ventos estão até fraquinhos para cá, 20 km por hora, rajadas de 27 km por hora, talvez tenhamos chuva amanhã de manhã. Bom, e chegando então hoje com esse tema para onde vamos, não poderia deixar de falar hoje do evento que eu participei ontem e hoje aqui em Natal, na ISMAR, na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. E 30 anos já da escola, eu nem sabia que tinha esse tempo todo. Achava na minha ótica de estudante de direito ainda, né? Que lembrava da escola sendo feita ali na Hermes da Fonseca, em frente à escola doméstica. E hoje, por exemplo, fiquei sabendo que não, ali já era a exteriorização da Smarne para o Rio Grande do Norte, mas na verdade ela já existia como uma salinha lá no TJRN, nas palavras do desembargador Cláudio Santos, e então virou uma escola monstro, eu posso dizer assim, da minha impressão, ali num dos quarteirões ali na Jaguarari, e entre a Jaguarari e a Avenida do Sol, em Candelária. Eu não sei para que uma escola daquele tamanho, vou ser muito sincera, né? Até pelas fotos dos eventos que a Smarne exibiu lá, de aulas que eram feitas para servidores, para magistrados e tudo, não vi necessidade de uma coisa de como se foi passada lá, de 5 mil metros quadrados. São essas megalomanias dos poderes judiciários, né, que Brasil afora, que, claro, o Rio Grande do Norte não ficaria diferente, não seria muito diferente. Embora com serviços prestados, aí a Smarne não se pode negar, mas fica sempre essa pontadinha no coração de quanto dinheiro está sendo investido numa coisa que não tinha necessidade de algo tão gigantesco. O evento foi muito bom, as palestras muito boas, né? Acho que só uma delas realmente poderia riscar do calendário, que não faria diferença, pelo menos para mim. Mas foi um evento gratuito, né? E comida muito boa, à vontade. Outra coisa que eu acho desnecessária, né? Nós tivemos um coquetel no lançamento, até esperado, porque era uma comemoração dos 30 anos da Smarne, mas no dia seguinte teve lá um coffee break com bastante comida, hoje no caso, né, de manhã, e porque as palestras iam se estender até 1h da tarde. Havia uma programação, né, de se começar cedo, mas como eu sempre digo, só quem cumpre prazo é advogado, né, então um evento lá da justiça, né, dos juízes, não haveria de cumprir o prazo de início. E não cumpriu, pelo menos hoje, né? O evento veio começar às 9, estava marcado às 8, né? Depois tinha sido dito que seria às 8h30, ainda assim houve um atraso. Mas o que importa é falar realmente sobre o que se discutiu ali, que é o tema de hoje, para onde vamos. A gente percebe nos magistrados que palestraram uma certa angústia do que está acontecendo. Não foram só magistrados que palestraram, nós tivemos também advogados palestrando. Mas uma certa angústia estamos nessa virada da automação judicial, quem sabe, né, do uso da inteligência artificial dentro dos processos do Poder Judiciário, e não só lá, né, dentro dos escritórios de advocacia, e é uma coisa que, ao mesmo tempo que parece ser uma coisa muito boa, também assusta pela rapidez, pela forma como as coisas estão acontecendo, e o volume também de trabalho que se tem, tanto nos escritórios como no Poder Judiciário, também é uma coisa que assusta, e às vezes você se entrega a uma nova tecnologia em busca dessa solução imediata, mas depois, né, lá para frente é que se enxerga as coisas. Mas para não ficar muito em Poder Judiciário, até porque eu sei que o pessoal que acompanha, né, gentilmente acompanha esse podcast, são poucas pessoas realmente da área. Então, para não ficar esse negócio chato, eu vou trazer alguns dados que eu achei mais interessantes, que apareceram, por exemplo, na palestra de Flávia Lefebvre, né, um nome bonito, francês, né, falando a respeito
do consumidor, né, disso no mercado consumidor, as 5 maiores empresas do mundo, né, em 2018, estão lá, todas voltadas, né, para essa tecnologia que nos envolve. A Apple, a Amazon, a Microsoft, a Alphabet, que é, na verdade, o nome bonito, assim, empresarial do Google, né, Facebook, e as que apresentam maior crescimento nesse ano 2018, a Amazon, Microsoft e a Netflix. Eu até digo que hoje mesmo de manhã saiu uma manchete lá no The New York Times falando do crescimento da Microsoft, que muita gente já achava que a Microsoft estava ultrapassada e tudo, mas aí hoje apareceu a manchete e ela se igualou à Apple, né? De uns tempos para cá, caladinha, voltou a ser uma gigante aí no mundo. Então a palestra dessa advogada era falando sobre marco civil da internet e esclarecendo algumas coisas, como por exemplo, a internet é um serviço essencial, falando a respeito dessa questão das franquias das operadoras de rede móvel, né? Porque de rede fixa não pode pôr franquia. Mas o que ela estava chamando a atenção, e aí eu trago para cá, e não havia pensado nisso, é que quando a gente vai lá numa farmácia, já perceberam isso? Que toda a vida pedem a gente um CPF, né? Diz o seu CPF, né? Para você ganhar aqui um desconto, não sei o quê. E ela diz que as farmácias estão vendendo esses dados, né? Que a gente possui de compras. Ó, lá no seu nome tá lá a compra do medicamento tal frequência e tudo. E esses dados estão sendo comprados logo por quem, né? Pelas operadoras de plano de saúde. E isso pode vir a influenciar o tipo de serviço que vai ser prestado mais para frente, até se você quiser contratar um plano de saúde que não tem a questão de doença pré-existente. E é tão complicado isso, não é, minha gente? Porque nem sempre você faz uma compra para você, né? Naquele CPF você faz compra para outras pessoas também. Mas olha só o nível de invasão, então, de privacidade a que nós estamos submetidos, que já temos os planos de saúde investigando as nossas compras nas farmácias. Eu não sei, isso me deixou um tanto quanto perturbada, né? E não falemos só disso, né? Ela chegou a dizer que quando o Facebook adquiriu o WhatsApp, a promessa era de que não haveria cruzamento da base de dados de um com o outro. E aí esse escândalo agora que a Folha de São Paulo revelou em 20 de outubro, nas eleições presidenciais, né, de disparo de mensagens, mostrou que há sim hoje o cruzamento de dados, porque foi um disparo de mensagens baseado em dados de Facebook, para poder mandar aquelas mensagens no WhatsApp para saber onde elas funcionariam melhor, né? E por aí vai, né? Hoje, por exemplo, essa questão de franquias, são 12 ações civis públicas hoje que discutem isso no Brasil. Fraudes, a cada 5 segundos há uma fraude no comércio eletrônico, quer dizer, uma empresa de comércio eletrônico sofre uma fraude, e aí por tabela vai o consumidor também. E há 3 dias, eu nem sabia, essa passou batido para mim, o Globo publicou uma reportagem falando que o perfil de brasileiro em site de namoro está à venda. Quer dizer, a pessoa, não parece que o site de namoro não é aqui, infelizmente estava lá a manchete, tem a reportagem, mas não dava para ler, um slide. E eu ainda vou tentar procurar isso aqui para ter mais informação, mas então o site de namoro chama você lá para fazer um perfil e depois vende esse seu perfil a quem quiser dar mais na internet para saber seus dados, o que você gosta, o que você não gosta, o que você publicou ali. Não que Facebook já não faça isso, né? Mas é como eu digo, alguns podcasts já eu venho batendo nessa tecla que eu não sei até que ponto em que ponto, né, nós vamos enxergar que essa invasão de privacidade não é uma coisa boa, não é de jeito nenhum. Tinha também um vídeo que eu também até anotei para assistir depois, se for o caso, vou até divulgar no blog, que é um vídeo do The Intercept, lá no YouTube, mostrando que o seu número de telefone vale 9 centavos, né, para o WhatsApp dos políticos. Olha só que negociação é feita para a gente entrar nessa ciranda de informações que
jogam para que a gente compre as coisas, tenha necessidade de adquirir uma coisa, tenha raiva de uma coisa e por aí vai. E é claro que esse movimento não se trata só dos dados, né? Está se falando de automação também no judiciário e tudo. E nós tivemos também a palestra de um juiz que ajudou a implantar o PJE, digamos assim, o processo jurídico eletrônico, né? Judicial eletrônico, lá no Tribunal de São Paulo. E é assustador que ele trouxe os dados, né? Ele disse, olha, nós gastamos 1 bilhão e 200 milhões para implantarmos ao longo de, eu não vou lembrar de quantos anos, acho que foram 5 anos. Ao longo de 5 anos, esse processo em São Paulo, você se ouvir o número, acha que é muito, mas se for olhar o quanto foi economizado, ele saiu mostrando de papel, só de papel e não sei quanto, já dava quase 500 milhões, em água, aí quando bota para servidores e juízes que seriam necessários para dar conta daquele volume de processo que aumentou muito, a satisfação, vamos dizer assim, a prestação do serviço jurisdicional em São Paulo aumentou, né, o número de ações julgadas, extintas, depois da implantação. E ele disse que se for então olhar, a economia nesse espaço de tempo foi de 15 bilhões. Né, investiram 1 bilhão e 200, economizaram 15 bilhões e o Poder Judiciário de São Paulo custa 10 bilhões por ano. Não é fácil, né? Não sei até que ponto nós temos condição de sustentar uma justiça assim, né? Em que cada vez mais nós temos um número absurdo de ações na justiça. E olha que eu trabalho com isso, mas tenho que convir que há uma coisa absurda. Em São Paulo, por exemplo, são 23 mil novas ações diariamente. E agora, quando a gente diz diariamente, é diariamente mesmo, porque com o PJE você pode dar entrada numa ação até de madrugada, né? Não tem mais aquela história do fórum funcionar de 8 às 18. Então, é um novo mundo que se abre, né? As firmas estão sendo cada vez mais querendo utilizar a inteligência artificial para achar processo. Há um processo de automação também para juízes, né? Para achar esses casos de precedentes, porque o direito brasileiro está indo para o precedente, essa história já tem uma decisão e vamos todos nos inspirar nela. Então, para achar esses precedentes, enquanto uma pessoa normal leva aí talvez 5 dias, 6 dias lendo um negócio, uma máquina dessa é capaz de fazer 10 mil páginas numa hora. É uma coisa absurda para achar. Então, a tendência é de fato uma maior automação até nisso. Aí a gente vai ter que refletir mais à frente se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim, até que ponto vai ser boa, porque também a gente não pode bloquear de vez a tecnologia, e até que ponto ela vai ser ruim. Mas consumidores começam a reclamar desses dados porque já começa a se querer usar esses likes, etc., que a gente usa para servir de scoring para crédito, mesmo sem a gente autorizar. Então, imagina aí você ir comprar na empresa, ela já ter tudo, lhe conhecer melhor do que você mesmo, do que sua família, porque baseado naqueles algoritmos, né, na inteligência artificial, eles já sabem até quando você vai querer viajar, quando vai querer comprar, quando vai querer deixar de pagar uma parcela do financiamento. Então, baseado naquilo, ela já diz, não, eu não vou emprestar dinheiro, não. Né? Nem vou lhe contratar e por aí vai. Com tantas as aplicações que podem ser feitas através desse uso de dados, através dessa automação. E mais, em 2023 a previsão é de que as máquinas já empatem no processamento com o cérebro humano. E em 2045, todos os cérebros humanos juntos não serão capazes de processar o que processa uma máquina. Durma com um barulho desse. Bom, era isso, né? Para onde vamos, não sei. Na verdade, estamos aqui ainda refletindo. Então, deixa essas reflexões aí para a gente pensar. Quem sabe a gente mais para frente não tenha uma resposta. Bom fim de semana para todo mundo, né? Renovo o convite para sexta, 7 da noite aqui sobre outros assuntos. E domingo de manhã, 10 horas, sobre o nosso futebol. Lembrando que hoje é o último dia de novembro, né? Acabou o ano. Agora dezembro, contagem regressiva. Então, bom fim de semana para todo mundo e até lá.